Deus no coração. Autor: Jorge Antônio. Capítulo 3. Teste de caráter. Eu estudei o segundo grau numa escola técnica, onde eram ensinados outros conhecimentos além do currículo escolar normal. Lá estudávamos matérias técnicas como desenho técnico e projeto industrial, além dos trabalhos na área de mecânica geral. Nessa escola também, tinha aulas de laboratório de física, e química, hidráulica, e viscosidade dos fluidos, entre outros. Foram bons tempos da minha adolescência, muitas boas lembranças, e maturidade nasceram naquela época. Lembro que eu sempre estudei em escolas do governo, no primeiro e segundo grau, e na época eram separados os meninos das meninas, em colégios diferentes, de governo ou do setor privado. As escolas primárias do governo tinham nomes de países da América Latina, tais como República Argentina, República do Peru, etc. E os colégios do setor privado, seus nomes eram de países europeus, tais como Colégio Inglês, Colégio Alemão, Colégio Charles de Gaulle, francês. Nas escolas públicas, era normal que toda segunda-feira, os alunos e professores, antes de começar as aulas da semana, se reuniam no pátio da escola para cantar primeiro o hino nacional do Chile, e depois o hino nacional do país correspondente, que a escola homenageava. Eu tenho a sorte de ter um irmão, um ano mais velho que eu, que foi à escola um ano antes de mim. Quando ele fazia os deveres de casa, ajudado pela nossa mãe, junto com ele fui aprendendo a conhecer as letras, e a sua pronunciação. Pratiquei minhas primeiras caligrafias, e conheci os números, e as operações de soma, e de subtração, um ano antes de ingressar na escola. Esse conhecimento permitiu-me, durante os 2 primeiros anos, ser o melhor aluno da classe. Também lembro que por causa disso, recebi vários castigos, até golpes na minha mão, com o ponteiro de madeira do professor. O motivo era por conversar na aula, tentando explicar aos meus colegas que não entendiam a escrita do professor, pronunciando as sílabas, ou palavras, ou mesmo a soma de dois números, que estavam sendo ensinados na lousa. Coincidência ou destino, eu me formei no primeiro grau, em uma escola do governo, que tinha o nome de República do Brasil. Na última semana de aulas, antes dos exames finais, o nosso professor perguntou qual seria o nosso destino, após sairmos da escola. Como meu curso tinha 30 alunos, ele pediu para que levantassem a mão os alunos que iriam para o liceu, onde se ensinavam todos os conhecimentos necessários para poder ingressar a qualquer universidade. 20 alunos confirmaram essa intenção. Depois, o professor pediu para que levantassem a mão os alunos que tinham a intenção de irem ao comercial, para o qual 7 colegas se candidataram para continuar seus estudos do segundo grau. Finalmente, quando perguntou quem iria para a escola técnica, os últimos 3 alunos que faltavam, incluindo eu, levantamos a mão. O professor riu junto com toda a classe, quando viu que eu era um dos alunos, que pretendia ir estudar na escola técnica. O motivo dos risos, e de causar tanta estranheza para o professor e colegas, sobre a minha escolha, é que naquela época, eu só tinha 12 anos de idade. Minhas feições e estatura ainda eram de uma criança, e esse tipo de profissão normalmente era para jovens adolescentes, com mais massa muscular e estrutura, com idades entre 14 ou 15 anos em média. Eu não sabia sobre isso, até porque quem tinha me falado que eu iria estudar na escola técnica foi o meu pai, assim como também o meu irmão mais velho estava estudando no Instituto Comercial para se formar de contador. Terminados os exames, e devidamente aprovado na primeira série, minha mãe foi me matricular na escola técnica que ficava próximo à estrada, que dava acesso à cidade. Os outros 2 colegas candidatos a ingressar na escola técnica eram gêmeos, e moravam na mesma rua que eu, ficando a um quarteirão da minha casa. A maioria das vezes, eu passava a buscá-los a caminho da escola, e na volta regressávamos juntos. No dia da prova de admissão, que tinha em torno de 100 vagas para ingressar à escola, no primeiro ano, mas se inscreviam mais de 500 candidatos do sul do país, próximo à região de Concepción. Os 2 irmãos foram à minha casa me buscar, para irmos juntos prestar o exame. Eu não tinha acompanhado a minha mãe para fazer a inscrição, então não lembrava a data da prova, e nem sabia onde ficava a escola. Quando meus colegas,
Bateram na porta de casa. Às 7 horas da manhã, eu ainda estava deitado de pijamas, e ao escutar o toque da campainha, levantei e fui abrir a porta. Eu não acreditei que a prova era esse dia, não tinha estudado nada, não sabia como ir até lá, até porque minha mãe tinha me falado que esse dia ela me acompanharia até a escola. Falei para os meus colegas que eu não estava pronto ainda, e se podiam me esperar para me arrumar. Eles responderam que não dava mais tempo, porque tinham que estar na escola às 8 horas, e só o ônibus demorava mais de meia hora. Para piorar, o ponto do ônibus mais perto ficava a 5 quarteirões da minha casa. Enquanto eles foram embora, em direção à escola, eu subi correndo a escada do sobrado onde morava, e ainda de pijamas, entrei no quarto da minha mãe que estava dormindo. Mami, acorda, mãe. Falei alto para minha mãe acordar. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Respondeu a minha mãe assustada. Os meus colegas vieram me buscar, para irmos juntos a fazer a prova, para ingressar à escola técnica. Falaram que o exame é hoje, às 8 horas. Continuei. Hoje. Meu Deus, eu esqueci totalmente. Tem certeza? Ela voltou a perguntar. Bom, eu não sei. Foi a senhora que foi me inscrever. Respondi. Então vai logo. Pega dinheiro para a passagem da minha bolsa, e se veste rápido, que ainda dá tempo. Falou minha mãe, mas eu não sei onde fica a escola. Falei resmungando. É no final do bairro Puxacai, no último ponto. Não tem erro. Você pega um ônibus desse percurso, na Avenida Barros Arana. E desce no final. Vai logo, antes de chegar tarde demais. Falou minha mãe, que agora estava sentada na cama. Tá bom, mãe. Respondi e saí correndo em direção ao meu quarto, onde o meu irmão mais velho ainda dormia. Com a pressa, vesti minhas roupas sobre a calça de pijama, e imediatamente passei a lavar o rosto, para ficar bem acordado. Arrumei o cabelo, e desci a escada rapidamente. Na saída passei a pegar o dinheiro na bolsa da minha mãe, e corri os 5 quarteirões, em direção à avenida. Ao chegar à Avenida Barros Arana, virei em direção ao ponto de ônibus mais próximo, o qual ficava na próxima esquina. Nesse momento tinha um ônibus parado descendo passageiros. Corri com todas as minhas forças para alcançar o ônibus, gritando para o motorista me esperar. Para o meu desespero, o motorista, que deve ter me visto pelo espelho, saiu em direção ao próximo ponto a 2 quarteirões daí. Continuei correndo, tentando chegar ao outro ponto no qual o ônibus deveria parar, mas para minha surpresa, o ônibus não parou, e continuou o seu percurso para o próximo ponto, que ficava na praça principal da cidade. Nesse ponto era costume o ônibus demorar mais tempo, por causa da descida de passageiros, que geralmente vinham até o centro da cidade a trabalho, e também, para receber outros que iam para bairros mais afastados. Mesmo cansado, pelos 9 quarteirões que tinha corrido, continuei com a mesma energia, e esperança de poder alcançar o ônibus nesse ponto. Finalmente cheguei a tempo, com a boca seca, e falta de ar, e o motorista com um sorriso burlesco falou para mim: "Que cansaço é esse, meu rapaz?" Enquanto vários garotos estudantes davam risada, porque tinham me visto pelas janelas correndo tras o ônibus esse tempo todo. Quando cheguei à última parada do ônibus, ouvi a chamada por alto-falante dentro da escola, chamando pelo meu nome. Entrei correndo, e ao chegar à porta de um dos prédios, vi a pessoa que anunciava o nome dos alunos. Informava também o número da sala e andar onde deveria se apresentar para dar a prova. Corri até o segundo andar pela escada, e entrando na sala indicada, o professor que estava ali, olhou para mim e falou que eu estava atrasado em quase 10 minutos. Em seguida, entregando-me uma folha com uma série de perguntas, e alguns problemas de matemática para serem resolvidos. Eu não tinha estudado nada, e já fazia quase um mês, que as minhas aulas da escola do primeiro grau tinham acabado. Eu não lembro se achei a prova fácil ou difícil. Só sei que fiz uma oração,
e falei para o meu Deus interior, para que ele me ajudasse a estudar essa profissão, se fosse a sua vontade. Fiz a prova sem nenhuma preocupação, respondi muitas das questões quase que em forma automática, resolvendo os problemas de matemáticas e perguntas de gramática em espanhol, que eu sempre tive facilidades para aprender. Terminado o prazo de 2 horas, entreguei a prova resolvida, e fui para casa com a sensação de seja o que Deus quiser. Eu tinha feito o melhor que podia, e minha consciência estava tranquila. Passaram-se 15 dias, e foi publicada, no Jornal da Cidade, a relação dos alunos aprovados para se matricularem na escola técnica. Não sei se foi surpresa ver o meu nome na lista de aprovados. Na verdade, na escola sempre tinha tido sorte nas provas, porque as perguntas e problemas a resolver eram as que eu tinha estudado antes. Neste caso, eu não tinha estudado, mas eram os conhecimentos que eu tinha aprendido e compreendido na matemática e regras gramaticais do espanhol, sem precisar decorá-las. Na relação dos candidatos para ingressar na escola técnica, os meus 2 colegas gêmeos, do primeiro grau, não apareciam entre os aprovados. Isso foi pela minha competência, sorte ou destino, nunca vou saber. Estudei para ser técnico em mecânica industrial. Mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio desta profissão, reconheço que eu gostei da mecânica, porque imaginava que as máquinas eram seres vivos, aos quais, conhecendo o movimento de uma peça, você conhecia todo o funcionamento da mesma. Tudo isso me fascinava, mas eu pensava, se isso é ser técnico, como deve ser legal trabalhar como engenheiro? Eu completei o curso técnico sempre com uma boa média de notas satisfatória em todos os anos na escola técnica, mas quando estava para me formar, aconteceu um imprevisto que quase mudou o meu destino. No último ano eu fui expulso da escola, véspera do início dos exames finais para me formar, como técnico industrial mecânico. Isso aconteceu por causa de uma ação indisciplinada, que meus colegas do curso efetuaram durante minha ausência da sala de aulas. Quando entrei na sala, vi que alguém tinha colocado um balde sujo, com óleo hidráulico, em cima dos meus projetos que estavam numa mesa. Os projetos que seriam apresentados para uma comissão de professores, no dia seguinte, para o exame final. O balde sujo acabou estragando todo o material que eu tinha produzido durante o ano escolar. Não foram somente os meus desenhos que estavam sujos, e com o balde em cima deles, à medida que meus colegas retornavam à sala, também descobriam, assim como eu, seus desenhos manchados de óleo. Revoltados, todos faziam a mesma coisa. Pegavam o balde e o mudavam de mesa, colocando-o sempre acima dos trabalhos prontos, de outros colegas que não se encontravam na sala de aula. Os que tinham sido vítimas gritavam de ódio contra os engraçadinhos irresponsáveis, enquanto outros riam como idiotas, como se essa falta de respeito pelo trabalho sério prejudicado fosse engraçado. Ao me inteirar do ocorrido, e descobrir que na minha carteira estava o balde sujo, e todos os desenhos de meus projetos, feitos durante o ano, totalmente destruídos e manchados, perdi o controle não acreditando no que via. Fiquei furioso, e sem pensar 2 vezes, peguei o balde sujo, olhei pela janela para fora da sala, para ver se não havia ninguém que pudesse ser atingido, e joguei o balde na calçada desde o terceiro andar do prédio. Nesse horário, a calçada estava vazia, todos os alunos da escola nos diferentes cursos estavam nas suas salas preparando os materiais, para apresentá-los nos seus respectivos exames. Depois de eu acabar com a desordem e a bagunça dos meus colegas, que na maioria tinham mais de 18 anos, e eu na época estava com 17 anos de idade, xinguei a todos de imbecis, saindo em seguida furioso da sala para esfriar a cabeça. Meia hora mais tarde, eu voltei à minha sala de aulas, para revisar os meus desenhos com mais detalhes, feitos com tinta nanquim e lapiseira tira-linhas em papel vegetal transparente, com a intenção de verificar os danos causados. Estranhei-me do silêncio e a postura de todos meus colegas, agora sentados cada um na sua respectiva carteira. Perguntei ao meu colega da carteira vizinha à minha, por que tanto silêncio,
e bom comportamento, mas ele baixou a cabeça e não respondeu. Olhei para outros que também estavam silenciosos, com uma expressão de preocupação, e todos olhavam para o chão. O que foi que aconteceu agora? Perderam a língua. Gritei alto para todos me escutarem. Um deles se levantou e falou que tinha vindo o inspetor-geral da escola, perguntando quem tinha jogado o balde pela janela. O inspetor-geral era um senhor de uns 50 anos de idade, careca, e de uma expressão rígida, com cara de poucos amigos. Por isso todo mundo tinha medo dele, pelos castigos que acostumava dar aos alunos, geralmente suspensão, para manter a disciplina na escola. O meu colega que me avisou da visita do inspetor, continuou falando, ele quer saber quem foi que jogou o balde pela janela. Se não falar o nome, o curso inteiro ficará suspenso de dar os exames, até se descobrir quem foi o responsável. Eu respondi para todo o curso ouvir. Vocês explicaram a esse senhor o motivo por que joguei o balde sujo pela janela. Falaram que fui eu que acabei com a bagunça de vocês. A sala toda voltou a ficar num silêncio total. Como são covardes as pessoas, pensei, e que falta de caráter para contar a verdade. Eles fazem a bagunça, e no mínimo foram cúmplices, mas na hora de relatar os fatos reais, ficam quietos, e assustados como baratas encurraladas. Eu vou lá contar toda a verdade, e quem quiser ir comigo, pode me acompanhar. Falei com raiva pela falta de coragem, e saí da sala em direção à sala do inspetor-geral. Quando cheguei à sala do inspetor-geral, ele estava sentado no seu escritório assinando documentos. Pedi licença, e fiquei parado na porta aberta, esperando sua autorização. Pode entrar. Falou para mim. Enquanto eu entrava na sua sala, ele deixou de escrever e olhou em forma fria para mim. Posso fazer algo por você? Continuou. Sim, senhor, respondi. Fiquei parado esperando que me oferecesse sentar, mas não teve essa intenção, e continuou falando. Pode falar. Aconteceu alguma coisa? Me perguntou com ar autoritário. Aconteceu sim, senhor, respondi de imediato. Pode falar. O que eu trouxe aqui, rapaz? Falou para mim, olhando fixamente nos meus olhos. Eu sempre acreditei no bom senso das pessoas, assim que me sentia tranquilo, e acreditava que ia resolver um mal-entendido, explicando a bagunça na minha sala, que tinha provocado a minha decisão de jogar o balde sujo pela janela. Calmamente, comecei a explicar que eu estava no banheiro, e ao voltar na minha sala soube que o senhor tinha ameaçado ao curso inteiro ficar sem poder se apresentar aos exames finais. Expliquei também que esse balde estava com óleo sujo, e que eu sabia quem tinha jogado o balde pela janela, para acabar com uma bagunça de mau gosto, que ia prejudicar a apresentação dos trabalhos no dia seguinte. Imediatamente o inspetor-geral se levantou gritando: Quem foi esse responsável? Que jogou o balde pela janela? Quem foi, você sabe? Tentei acalmá-lo falando calmamente, insistindo que era mais importante saber o motivo, pelo qual foi jogado o balde fora, porque o motivo sim era uma falta grave. Não quero saber as causas. Quero saber quem foi esse criminoso, que jogou o balde pela janela, sem ver antes se alguém estava passando pelo lugar. Quem foi? Falou o inspetor-geral fora de si. Entendi que não ia adiantar muito tentar explicar os reais motivos da minha atitude, porque ele estava realmente nervoso, e achei melhor saber qual seria o meu castigo por essa ação impensada. Bom, já que o senhor não quer saber os motivos, então me fala o que vai acontecer com a pessoa que jogou o balde. Respondi pausadamente. Ele será expulso imediatamente. Falou quase gritando. Se é assim, não vou falar o nome dele. O senhor, se quiser saber, vai ter que descobrir por si mesmo. Eu falo para o senhor, só se me prometer escutar as razões que ele teve para fazer isso. Falei decidido, ameaçando de ir embora, e ver o que o resto do curso ia fazer para resolver o problema. Para mim, era muito mais grave os trabalhos estragados, que jogar um balde velho e sujo por uma janela sem machucar ninguém. Você sabe quem é? Voltou a perguntar o inspetor. Claro que eu sei. Se o senhor me dá sua palavra, que vai escutar primeiro essa pessoa,
e saber por ela qual foi o motivo de ter jogado o balde pela janela, para somente depois puni-lo. Aí sim, eu falo o nome para o senhor. Respondi confiado que ele ia reconsiderar sua decisão. Está bem, pode falar. Eu prometo que vou ouvir as razões, que esse moço teve para jogar o balde. Respondeu o inspetor. Sou eu, senhor, quem jogou o balde. Foi o único meio que eu encontrei para acabar com essa bagunça, e evitar que prejudicassem ainda mais trabalhos. Estava começando a explicar minhas razões, quando esse senhor me interrompeu gritando transtornado. Fora! Você está expulso. Pegue todas as suas coisas e vá embora. Não quero saber mais nada. Vá embora. Mas, o senhor me prometeu. Cheguei a falar, quando fui interrompido pelo inspetor, que me pegou do braço, e me empurrou para fora do escritório, fechando a porta em seguida. Sem saber o que fazer, eu voltei para minha sala, peguei todos meus livros, guarda-pó, que usava nas oficinas e laboratórios, e fui embora sem falar com ninguém. No caminho para casa, me parecia que estava vivendo um pesadelo, não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu era um bom aluno, tinha boas notas, tinha aprovado todos os meus trabalhos, nas oficinas, laboratórios, desenho técnico e projeto, e a minha média anual para me apresentar aos exames das demais matérias era satisfatória. Não estava acreditando que meus estudos acabassem assim. O que eu ia fazer da minha vida nessa idade? Nem vestibular poderia tentar, porque não tinha o segundo grau completo, e nem trabalhar como técnico poderia. Podia pensar em ser um mecânico de automóvel, ou trabalhar em alguma empresa pelo menos, só que sem o título de técnico, ia morrer trabalhando fazendo isso. Ainda se somavam o problema da idade, ninguém contratava com menos de 18 anos, sem que antes tiver feito o serviço militar, ou ao menos tivesse dado baixa por outro motivo. Enquanto ia para minha casa, elevei meus pensamentos a Deus, e falei em silêncio com resignação: Senhor, faz a tua vontade. O Senhor sabe o que eu preferiria, mas que seja a tua vontade, e não a minha. Depois em casa eu ainda teria de enfrentar o meu pai, que para surpresa minha, ele entendeu que se tratava de uma injustiça. No ano anterior, meu pai tinha entrado com pedido de aposentadoria, após de mais de 40 anos de trabalho, e em posições como empregado, do setor privado. Ele ficou sem receber a pensão durante 5 anos, porque na época, o governo demorava todo esse tempo para começar a pagá-las, após a entrada do pedido de aposentadoria. Como ele tinha trabalhado mais de 15 anos na mesma empresa, recebeu um bom dinheiro pelos anos trabalhados. Parte do dinheiro que ele recebeu na empresa, pelos anos de serviço, e outras garantias dadas ao momento de sair da empresa, comprou uma caminhonete usada que estava começando a sair fumaça pelo escapamento. Como era o motor que estava queimando óleo, entre o meu pai e eu abrimos o cabeçote, e trocamos os anéis de lubrificação que estavam quebrados, ficando em bom estado novamente. Após ser expulso da escola técnica, eu fiquei em casa ajudando meu pai em trabalhos de melhorias para nossa casa. Não conseguia trabalho por causa da minha idade, falta de experiência, e estar pendente com o serviço militar obrigatório, que eu deveria fazer com 18 anos completos. Fim do teste de caráter. Terremotos. O fim do mundo. No ano seguinte da minha expulsão da escola técnica, eu presenciei no Chile 2 grandes terremotos. O primeiro sismo com epicentro no Oceano Pacífico, próximo à minha cidade Concepción, foi no dia 21 de maio de 1960. O segundo foi no dia seguinte, na cidade Valdívia, um pouco mais de 300 quilômetros ao sul de Concepción. Ambos os sismos foram considerados os maiores terremotos da história, sendo o primeiro de 8,8 graus de magnitude, e o segundo de 9,5, seguido de tsunami. Lembro que acordei, no dia 21 de maio, com um forte ruído, como se uns montes de pedras estivessem rolando de cima de uma montanha, e o mundo estivesse desabando em cima de mim. Deve ter sido em torno das 6 horas da manhã. Ainda estava escuro no Chile, pois lá, o sol aparece depois das 8 horas da manhã por causa da Cordilheira dos Andes, que fica no lado leste. Antes de a terra começar a tremer,
escutei um grito do meu pai que saiu do quarto e ficou parado na frente da escada. Ninguém se mova! Fiquem todos onde estão sem sair daí! Isto é um terremoto! Em seguida minha cama, e todas as paredes começaram a se mexer, como se toda a casa estivesse em um balanço suspensa. Sem exagero, para não cair da cama, tinha que me segurar da parede porque o próprio colchão pulava sobre ela. Eu não tenho certeza quanto tempo o tremor demorou em passar. Deve ter sido um pouco mais de 1 minuto, ou um pouco menos, mas para mim, esse momento foi eterno. A casa do meu pai era um sobrado, construído um pouco mais de 3 anos, num terreno sem vizinho encostado. Todos nós dormíamos no andar de cima, e na parte térrea, ficava a sala de estar, um escritório, sala de jantar, cozinha, e uma área de serviço com um quarto, e banheiro separado. Nessa casa morávamos, meu pai, minha mãe, minha avó materna, eu e mais 4 irmãos. Junto com o movimento que fazia balançar as paredes e portas, se escutava no andar térreo, um barulho infernal de copos de vidros, e pratos quebrados, as panelas caindo, como se alguém em um ato de fúria, estivesse jogando tudo no chão com muita força e raiva. Quando a violência do sismo se acalmou, meu pai falou para todos permanecermos nos nossos respectivos quartos. No andar superior, a casa tinha 3 quartos, um corredor, um banheiro, e a escada em forma de U, para descer ao térreo. Meu pai voltou para seu quarto onde estava minha mãe e minha irmã, e pegando uma lanterna, iluminou todo o andar superior, e a cada um de nós. Como meu pai tinha sido oficial da Marinha, tinha uma boa voz de comando, e se fazia respeitar só com o seu olhar. A terra continuava mexendo, agora os movimentos eram mais suaves, mas todos eram precedidos por um forte ruído subterrâneo que os anunciava. Vale a pena ressaltar que depois que passa um terremoto dessa magnitude, a Terra continua tremendo por bastante tempo, com movimentos menos fortes, e de menos duração e frequência. Lembro que 1 ano depois, ainda aconteciam alguns tremores, que as pessoas já não davam tanta importância. Meu pai desceu a escada iluminada pela sua lanterna. Escutavam-se ruídos de vidros quebrados no chão, que o meu pai pisava enquanto caminhava. De vez em quando, vinha um novo tremor forte, mas de curta duração. Quando isso acontecia, do quarto da minha mãe, se ouvia o grito dela alertando a meu pai para tomar cuidado. Por causa desse sismo, a energia elétrica foi cortada para toda a região, ficando totalmente a casa escura, até o nascer do sol, após 8 da manhã. Quando meu pai autorizou a gente para descer, no andar térreo parecia ter acontecido uma guerra, de tantos vidros quebrados. Na época todas as garrafas de leite, vinho, ou qualquer bebida eram de vidro, e estavam todas quebradas, por todo o chão. Na cozinha, a porta da geladeira estava aberta, e todos os alimentos jogados fora dela. Nos armários e estantes também as portas tinham aberto, e jogado fora todas as coisas guardadas neles. Era um caos total, e ficamos a manhã toda desse dia, tentando arrumar, e limpando o chão com cuidado para evitar um acidente. Na sala de escritório do meu pai, um cofre de mais ou menos 1 metro cúbico de tamanho, e pesando mais de 80 quilogramas, estava no meio dela obstruindo a passagem, e apareciam as marcas no chão de madeira, por onde essa caixa de aço reforçado tinha se movimentado. Meu pai, depois contratou 4 pessoas, para colocar de novo a caixa forte no seu lugar. Eu nunca soube o que o meu pai guardava nessa caixa forte, fechada com segredo, que só ele conhecia. Com o corte da energia, a água potável também foi cortada, e mais tarde chegavam caminhões do Corpo de Bombeiro distribuindo água potável, para o qual tínhamos que carregá-la em baldes até a casa. Para mim, tudo era novidade, e reconheço que não sentia nenhum tipo de medo. Aproveitei para dar uma volta rápida pelo bairro onde eu morava, nada demais aconteceu nas casas, salvo alguns muros dos quintais que tinham caído, e de alguns jardins que estavam quebrados. Na minha casa, o muro lateral que dava para o mercado, onde tinha um portão para a entrada da caminhonete, estava ameaçando cair, inclinado para dentro do quintal, apoiado somente pela viga que sustentava o portão. No dia seguinte, como continuava tremendo, o meu pai pediu para mim e a meu irmão, 1 ano mais velho, para ajudar ele a empurrar o muro,
com os pedaços de madeira, tentado colocá-lo no lugar. Ele tinha medo que o muro pudesse cair e machucar alguém que passar perto dele. A ideia era apoiá-lo com essas vigas de madeira, por ambos os lados do muro, rua e quintal, deixando na posição vertical novamente. Estávamos empurrando o muro, eu e meu irmão pelo lado do quintal, o meu pai estava pelo lado da rua, acompanhando com outra viga de madeira para evitar que o muro fosse cair para fora, no lado externo, acima da calçada da rua, quando começou um novo sismo. Inesperadamente, no momento que estávamos empurrando o muro ao seu lugar, um novo terremoto muito mais forte movimentava o chão no quintal em ondas como se fosse uma cobra em movimento. Meu pai entrou rapidamente no quintal, mandou a mim e o meu irmão nos afastar dali, e entramos na casa pela porta-janela que ficava na sala de jantar, a qual permitia a passagem para o quintal. Estava acontecendo um novo terremoto, na cidade de Valdívia. Esse novo terremoto durou em torno de 5 minutos pelo menos, com um ruído ensurdecedor que pensei que tinha chegado o fim do mundo. Depois desse segundo terremoto, sem energia elétrica nem água potável, as notícias chegavam através de radioamadores, que naquela época eram comuns, já que muitas pessoas mantinham em casa um radiotransmissor de baixa frequência. Os rádios amadores eram civis cadastrados, voluntários que usavam esse tipo de comunicação geralmente como hobby. Essas pessoas colaboravam com a polícia, bombeiros e a defesa civil, em caso de catástrofes ou acidentes, onde o sistema de comunicação era somente a rádio comercial, já que naquela época, a TV ainda não existia no Chile. Essas rádios passavam as notícias entre eles, e daí repassava as informações para todas as pessoas, começando pelas respectivas famílias, amigos, vizinhos etc., chegando a todos que estavam isolados, com todas as perdas, ruídos e modificações que tem esse tipo de comunicação boca a boca. Foi assim que ficamos sabendo que o terremoto do dia 22 de maio havia sido com epicentro no sul do país, e que tinha vindo acompanhado de tsunami. Entre todos os comentários que existiam entre as pessoas, tais como, ouvi dizer, me falaram que. Dizem que em tal lugar. Era a forma de tomarmos conhecimento das notícias. Um dos meus amigos, e vizinho do bairro, me contou que o mar se tinha recolhido da costa, a que ficava a uns 20 quilômetros, de onde a gente morava. Sem pensar duas vezes, fomos um grupo de jovens confirmarem esse boato, caminhando pelas ruas e estradas que estavam vazias, podendo apreciar toda a destruição de ambos os terremotos. Muitas casas eram sós escombros, calçadas e ruas afundadas, postes de iluminação caídos, com muitas pessoas morando na rua por medo de outros tremores, até piores dos que tinham acontecido. No tempo todo vinham réplicas de tremores menores fazendo as pessoas correrem de um lado para outro. O ambiente parecia que um bombardeio de guerra tinha passado jogando suas bombas, destruindo tudo ao seu redor. Eram cenas impressionantes, e parecia um pesadelo que se tornava realidade, cada vez que a terra tremia novamente. Finalmente chegamos à praia. Eu não sei quantos quilômetros, ou melhor, milhas marítimas, existem desde a beira do mar até nossa vista enxerga o horizonte. Tudo o que a vista alcançava, desde ali até o horizonte, estava sem o mar, só areia, como se a água tivesse se evaporado. As pessoas que estavam próximas falavam que o mar tinha se recolhido até além da ilha Quiriquina. Naquela época, nunca tinha visitado a ilha Quiriquina, sabia que lá estava localizada uma escola de grumetes, marujos, ou aprendizes a marinheiros, na qual o meu pai sempre nos ameaçava, caso repetíssemos nos estudos. Ele iria nos mandar para estudar nessa escola como castigo. Eu tive alguns amigos que estudaram lá, e se formaram como marinheiros, nessa escola. Eu e mais 4 de meus amigos, impressionados pela visão, entramos caminhando na areia dentro, onde seria mar fundo, que em condições normais teríamos que nadar entre as ondas. Como a areia estava muito mole, impregnada pela água salgada, era difícil caminhar, ficando nossas pernas enterradas até a altura de nossos joelhos. As pessoas que estavam nesse lugar pegavam mariscos, conchinhas e outras espécies do mar, que estavam enterradas na lama salgada. Eu sentia receio de estar com as pernas enterradas no lodo, não podendo me movimentar rapidamente, caso fosse necessário. Na orla da praia,
Um senhor de meia idade que estava na calçada antes da areia começou a gritar para que todo mundo saísse, porque o mar podia voltar a qualquer momento como tsunami e morrermos todos afogados. Todo mundo começou a correr dentro do possível, porque a cada passo as pernas se afundavam na lama. Era necessário esforço para levantar cada perna e poder dar o passo seguinte. Depois que conseguimos sair dessa areia, voltamos caminhando para as nossas casas, e contamos aos nossos pais sobre essa experiência. Após retorno da energia elétrica, ficamos sabendo depois das notícias oficiais de ambos os sismos, por meio de transmissão de rádio em onda curta. Chegavam notícias da intensidade dos terremotos e sismos menores, a quantidade de pessoas mortas e desaparecidas em toda a região atingida. Eu ainda não tinha visitado o centro da minha cidade, as pessoas falavam que estava pior que Talcahuano, onde eu tinha ido ver o mar recolhido. Depois do segundo terremoto, as pessoas abandonaram suas casas e foram morar no morro que contornava o bairro. Meu pai não deixou ninguém sair da nossa casa ou ir morar em outro lugar. Ele já tinha enfrentado, quando criança, um terremoto em Valparaíso em 1906, seguido de maremoto, quando tinha 11 anos de idade. Fim de terremotos. O primeiro milagre. Sobrevivendo com fé. Pouco a pouco, a vida começou a se normalizar. Nós já tínhamos reconstruído o muro do quintal, que acabou caindo no segundo terremoto, e eu continuava sem saber o que ia ser da minha vida. Agora, com 18 anos recém-completados, acabava de me inscrever no serviço militar obrigatório, onde deveria me apresentar no ano seguinte. Um dia fui acompanhar o meu pai pelo centro da cidade, no qual se viam muitos prédios com a fachada quebrada, permitindo ver as pessoas que moravam dentro como se fosse um palco de teatro público. Ele ia fazer compras de algumas ferramentas ou suprimentos e pediu para eu acompanhá-lo. Era o mês de julho, pleno inverno, era um dia bonito com sol, a temperatura estava em torno de 12 graus, e todos na rua se vestiam com jaquetas grossas, sobretudo, luvas e chapéus por causa do frio. Quando íamos caminhando por uma avenida conhecida no centro de Concepción, meu pai me mostrou um senhor da idade dele, que vinha em nossa direção e me falou: "Esse senhor que vem ali é o intendente da província de Concepción." Nota do autor. O intendente de província no Chile corresponde ao governador de estado no Brasil. Fim da nota do autor. Esse senhor era alto, de aspecto distinto, muito bem vestido, usando um sobretudo, chapéu, terno e gravata. Vinha caminhando pela calçada do outro lado na avenida. "O senhor o conhece?" Perguntei a meu pai. Antes de me responder, meu pai me empurrou para dentro de uma loja, como que ia fazer alguma consulta. "Entra aqui." "Não quero que me veja. Fomos colegas na Academia Naval em Valparaíso. Nós formamos juntos oficiais da Marinha de Guerra." Foi sua resposta. "Mas, por quê?" Perguntei novamente. E antes de entrarmos na loja, ouvimos a voz desse senhor, intendente da província, enquanto cruzava a avenida na nossa direção. "Oi, como você está? Tantos anos sem te ver, meu caro." Falou para o meu pai, enquanto ambos se abraçavam. Depois do abraço, o intendente olhou para mim e falou pegando meus ombros com suas duas mãos: "E este moço, quem é?" "Ele é o quarto dos meus filhos." Respondeu meu pai. "E o que você faz, jovem?" Perguntou para mim. Eu, sem medir as minhas palavras, respondi a verdade: "Nada por enquanto, senhor." "Nada? Como assim? Você não está estudando?" Perguntou novamente, com uma expressão de preocupado. Meu pai interrompeu, falando: "Ele vai fazer o serviço militar, e depois vai trabalhar." "Trabalhar, como? Se ele é tão jovem ainda. Por que não está estudando?" Perguntou para mim, olhando bem dentro dos meus olhos. Eu, sem titubear, respondi: "Eu fui expulso da escola técnica, senhor, por causa de um ato indisciplinar, que eu não cometi." Respondi, desabafando um sentimento de injustiça, que eu não conseguia compreender. "Conte, meu jovem." Falou o senhor intendente da província, enquanto pegava do bolso uma caderneta e uma caneta para fazer anotações. Em poucas palavras, eu expliquei a bagunça
e estragos de nossos trabalhos de projetos, realizados por alguns colegas, e eu só tinha evitado que continuasse com outros alunos, ausentes naquele momento. O curso de projetos mecânicos, para mim, era a base da minha profissão, além de outros conhecimentos, tais como física, matemáticas e práticas em oficinas e experiências em laboratórios da escola. O senhor intendente anotou o meu nome completo, curso que eu frequentava quando fui expulso, o nome do inspetor-geral que aplicou esse regulamento, sem antes avaliar os motivos. Para mim, esse ato indisciplinar meu, era muito menor comparado com a destruição do trabalho de um ano, de vários alunos, inclusive o meu. Depois disso, o senhor intendente ainda conversou mais um pouco com o meu pai, sobre a época em que os dois eram cadetes navais, futuros oficiais da Marinha de Chile, e riram juntos por algumas lembranças de suas juventudes. Em seguida, se despediu do meu pai com um abraço e um aperto de mão comigo, falando que ele ia ver o meu caso na escola técnica. Arrumando seu sobretudo e chapéu, o intendente foi embora caminhando pela avenida. Meu pai fez um comentário entusiasmado, falando que, tomara que o seu amigo conseguisse reverter minha expulsão da escola. Eu rebati baixinho, até parece que ele vai fazer alguma coisa. Todos os políticos são iguais, prometem e não cumprem. Meu pai não me escutou ou fez de conta que não ouviu, porque não me falou nada. 2 ou 3 dias depois, chegou um telegrama na minha casa em meu nome, do diretor da escola técnica, pedindo para que eu comparecesse urgente, num determinado dia da semana seguinte, com data e hora marcada, para resolver um assunto do meu interesse. Eu pulei de alegria, o senhor intendente da província tinha cumprido sua palavra. Apresentei-me na escola no dia solicitado, com o meu melhor terno, e cheguei no horário marcado. Quando desci do ônibus, cujo ponto de parada era perto da entrada da escola, eu vi o diretor, o vice-diretor e o inspetor-geral me esperando na porta da escola técnica. Durante o mês de julho, no Chile as escolas estão de férias de inverno, motivo pelo qual toda a escola estava totalmente vazia, sem alunos nem funcionários, salas de aulas, laboratórios e oficinas fechadas. Caminhei em direção à porta do estabelecimento com passos seguros. O senhor intendente tinha mais poder e palavra de honra do que eu tinha me imaginado. Ao entrar na escola, cumprimentei o diretor, o vice-diretor e o inspetor-geral com um aperto de mãos. Surpreendeu-me ao ver que o diretor me pediu para acompanhá-lo a seu escritório, apoiando sua mão direita no meu ombro por trás da minha cabeça, como se fosse alguém protegido por ele. Para dizer a verdade, me sentia protegido, mas não por ele. Quando entramos na sua sala espaçosa, a qual nunca tinha entrado antes, e nem imaginava os móveis luxuosos e decoração sóbria do ambiente, com uma bela mesa escritório, uma poltrona executiva, e 2 cadeiras para visitantes. O diretor pediu para todos sentarmos numa pequena mesa de reuniões, que ficava num canto da sala. Em seguida começou a falar, olhando para mim, com uma folha de papel na mão, com algumas anotações. Jovem, em nome da administração da escola, e no meu próprio nome, quero pedir desculpas, porque no final do ano passado, cometemos um erro grave, que depois de analisarmos os fatos, decidimos que você volte a estudar, considerando suas boas notas e bom comportamento, até esse mal-entendido. Olhando para mim e depois para os outros 2 chefes administrativos, continuou. Nós decidimos que você volte a estudar nesta escola, a partir do 2º semestre, que começará nos primeiros dias de agosto, para que possa terminar o seu curso interrompido. Agradeci com um gesto, mas aproveitando que eu sabia que a decisão não era da administração da escola, como o diretor falava, e sim do intendente da província, falei calmamente, olhando o diretor primeiro e depois ao inspetor-geral. Senhor diretor, agradeço sua preocupação e suas palavras para corrigir uma injustiça comigo, que ao meu parecer, o único prejudicado foi eu. O senhor pode conferir minhas notas da época, e pode ver que eu estava com todas as médias aprovadas para prestar exame final, em todas as matérias. Eu fui expulso, exatamente no dia anterior de mostrar meus trabalhos de projeto e desenho técnico, no primeiro exame de um total de mais 8 outras matérias, já que tinha sido aprovado nos trabalhos de oficina, e nas experiências nos laboratórios. Continuei.
O diretor, movimentando a cabeça, em sinal de concordar com minhas palavras, interrompeu falando: Eu sei disso, moço. É por essa razão que estamos dando uma nova oportunidade para você voltar a estudar, na nossa escola, e terminar o curso interrompido, para técnico mecânico. Eu mexi a cabeça, não concordando com a solução apresentada, e falei em tom de autoridade, sentindo-me protegido pelo meu mentor, o senhor intendente, que por uma sorte, coincidência ou destino, havia aparecido em minha vida para me ajudar. Para mim, na verdade era um milagre. Senhor diretor, diga-me por que devo repetir o segundo semestre do último curso técnico, se eu já fiz esse semestre o ano passado. Inclusive fui aprovado com notas satisfatórias. O diretor pareceu entender minha posição, e olhou para os outros dois administradores, como se essa solução tivesse sido em conjunto, e falou para mim. Foi essa a solução mais adequada que encontramos para você terminar o curso sem maiores prejuízos, respondeu para mim. Pois eu tenho outra solução, se o senhor me permite. Respondi. Agora no mês de agosto, eu poderia fazer todos os meus exames que me foram proibidos no final do ano passado. Caso não seja aprovado em algum, repito o semestre só nessa matéria. O que o senhor acha? Continuei minha proposta. Bom, nunca foi feita uma exceção assim, teria que falar com o conselho dos professores, na volta das aulas. Respondeu o diretor. Eu acho que se conversar só com cada um dos professores da minha classe do semestre, do ano passado, e explicar para eles a causa desta exceção, eles poderiam aprová-la. Em agosto, eu falo com cada um deles, para marcar o exame respectivo do curso de cada matéria, de acordo com a disponibilidade de tempo deles. Falei para o diretor. Sabia que eles, o diretor e seus outros dois chefes administrativos, deveriam estar preocupados, por ter sido o intendente da província que pediu, para solucionar o meu caso da melhor forma possível. Eu estava com a razão, e não pedia nada demais, que consertar uma injustiça feita à minha pessoa. Eles mexeram a cabeça em sinal de aprovação, e ficaram de me enviar um telegrama avisando quando deveria voltar à escola técnica, em agosto. Concordando com essa nova solução, eu e os três funcionários executivos, de maior nível administrativo da escola, fechamos o acordo, e eu saí acompanhado por eles até a portaria onde antes eles estavam me aguardando. Despedimo-nos com um aperto de mãos, e em seguida entrei no ônibus que acabava de parar no ponto. Minha alegria era tanta, que não cansava de agradecer a Deus e ao intendente da província, por ter me devolvido a esperança de terminar meus estudos após de 7 meses, sem saber qual seria o rumo da minha vida. Novamente veio a mesma pergunta à minha cabeça. Destino, sorte, ou só outra coincidência? Pensei um momento e disse, não. É mais um milagre do meu Deus. Naquele ano, no mesmo mês de agosto, terminei meus estudos do segundo grau. Os professores que sabiam da minha situação, aceitaram me fazer uma prova escrita. Em alguns casos, eu fiz as provas, na mesma sala de aulas em que os alunos daquele semestre estavam estudando. Alguns professores só me fizeram algumas perguntas, ou problemas para resolver na louça. Aqueles que me conheciam melhor, porque tinham sido meus professores por mais de 3 anos, optaram por me perguntar que nota eu queria que eles me colocassem no livro de notas. Finalmente, eu tinha me formado técnico, e podia trabalhar como tal, após cumprir com as obrigações do serviço militar obrigatório, para o qual já estava inscrito. Tinha sobrevivido e vivenciado a experiência de 2 terremotos, e ainda um milagre, porque minha vida voltava a ter sentido, sem eu ter feito nada demais, a não ser ter deixado tudo nas mãos de Deus. Fim do capítulo 3.